Amados queridos irmãos, a paz para todos vocês. Como é duro, como é difícil estar longe de você. A palavra de Deus nos fala, lá em 1 Coríntios capítulo 12, que nós somos um corpo e nós precisamos estar juntos. Alguns são a mãos, outros braços, pernas, pés. Cristo é o cabeça, mas é difícil olhar para aqui e não ver você aqui. De saber que nós, temporariamente, não poderemos estar juntos. O escritor do livro de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns. Já naquela época, quase 2000 anos atrás, alguns já deixavam de congregar, deixavam de ir à igreja. Estamos num mundo diferente, estamos num culto online, sendo transmitido pelo YouTube, sendo transmitido pelo Facebook. Alguns têm facilidade para essa tecnologia, outros não têm. Disponibilizamos informações pelo Zap de como acessar. Nos colocamos também à disposição dos irmãos para tentar ajudar. Mas nada, irmãos, nada, absolutamente nada, pode suprir a carência de estarmos juntos novamente, né? Podemos apertar as nossas mãos, olha como é difícil imaginar isso, apertar as mãos. Podemos nos beijar respeitosamente, o que é algo impossível hoje. Poucos estão aqui e mantivemos uma distância mínima de 1 metro. Não apertei a mão de ninguém hoje, a não ser da minha esposa. Apertei? Nem sei, também não, né? Estou em falta com ela, não é? Nem a beijei ainda. Mas, amados queridos irmãos, esperamos que isso passe. Não sabemos quanto tempo. A decisão do conselho, como o presbítero Osmar aqui já trouxe, é que até o final do mês de março suspendemos todas as programações. Ainda ontem os jovens se comunicaram: olha, pastor, nós temos uma programação, hashtag estamos juntos, né? Vamos fazer ou não vamos? Eu falei: irmãos, nas dependências da igreja certamente não, mas a orientação nesse momento é prudência. Prudência. Ainda mais eles que estão sempre em contato pelo meio digital. Eu me preocupo nesse momento muito com minha mãe e outras pessoas idosas que, ou mesmo comigo, que não consigo acessar com facilidade esse meio digital, mas nós temos a certeza de que o Senhor está à frente. O Senhor está à frente de tudo. Temos a certeza que no tempo de Deus estaremos novamente reunidos, estaremos juntos aqui. Ontem eu estava estudando, preparando o sermão, e estava acompanhando por Zap uma conversa de colegas que se formaram comigo lá no seminário teológico Simonton, aqui no Rio de Janeiro, né? E alguns diziam assim, de forma muito veemente: eu vou abrir a minha igreja, isso aí eu não acredito, eu não acho que isso seja realidade, eu acho que está sendo... as informações são exageradas, são exacerbadas. E outros: é isso mesmo, daqui a pouco vão fechar as igrejas, vão impedir que nós estejamos novamente juntos. E o outro: um bando de preguiçosos, vão ficar em casa, ao invés de irem para a igreja. Nós vamos abrir a nossa igreja, nós vamos estar juntos. Eu senti o desejo de compartilhar com eles um pouco de experiência. E a experiência nós obtemos com o tempo, com a vida, com a velhice, não é? Eu pedi a eles que tivessem prudência, como recomendo aos irmãos que temos prudência. Esse é o momento de nós cuidarmos um do outro, não apenas de nós, mas cuidarmos dos outros, respeitarmos os outros, limites dos outros, né? Eu pedi a eles prudência. Se Deus colocar em seus corações o desejo de abrir e a igreja funcionar, que o façam, mas busquem a orientação de Deus. Deus nos orientou a não nos reunirmos, como recomendação do governo federal, do governo estadual, governo municipal. Tivemos contato
com Jansen. Jansen disse que em Portugal as igrejas estão proibidas de se reunirem. Não temos a proibição, temos uma recomendação. E nós vamos segui-la. Temos que obedecer à lei, temos que sermos cordatos. Nesse momento, mais do que nunca, temos que ser cristãos. Nesse momento em que você está em sua casa, em que talvez seu coração esteja batendo mais fortemente no que estamos vivendo ou o que estamos passando, passamos por um momento histórico. Daqui a um ano vamos nos reunir e vamos até poder rir um pouco desse momento, vamos poder nos abraçar, mas esse momento é um momento histórico na nossa sociedade, em que pessoas correm ao supermercado desesperadamente, com medo de desabastecimento, quando pessoas, alguns ignorando completamente as recomendações das autoridades, correm para as praias, correm para festas, correm para grandes movimentos. Nós paramos para pensar, o que é que Deus quer de nós? Não temos mais tranquilidade para sair de casa. Amados queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 25. João 14, 25. Vamos ler até o versículo 31. Senhor Deus e Pai, com prudência, com respeito, temor, alegria, leremos a Tua palavra. E nós pedimos, Senhor Deus, a Tua santa compreensão, a iluminação da Tua porção santa para que a entendamos, para que ela seja viva, eficaz, para que ela fale aos nossos corações. Nesses momentos, Senhor Deus, em que nossos corações estão atribulados, preocupados, nós pedimos, traz-nos uma palavra de paz, de conforto. Nós clamamos, fala conosco, usa, Senhor Deus, a mim como pregador, como teu instrumento, para que eu possa transmitir a tua palavra a cada um de nós, aos nossos corações. É em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Estaremos lendo juntos João 14, Evangelho de João, versículos 25 a 31. A palavra de Deus assim nos fala. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Jesus falando, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós? Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amados, queridos irmãos, essa é a ânsia mundial, paz. Quem é que não quer paz? Quem é que não quer tranquilidade? E nesse momento o nosso coração está, como o texto fala, está turbado, está movimentado, está preocupado com o que estamos vivendo, com o que virá. É dito pelas autoridades que o surto terá um crescimento geométrico, ou talvez matematicamente, digamos, um crescimento exponencial, muito maior. Em poucos dias, muitos serão afetados pela doença. Assim fala. Hospitais,
Receberão pessoas com dificuldade de tratamento. Talvez você e eu tenhamos que ir a um hospital desse, buscar ajuda médica. E o nosso coração turba. O nosso coração se preocupa. Começamos a pensar como será o nosso trabalho, como serão os nossos salários, como pagaremos as nossas contas. Até que ponto nós iremos? Nos Estados Unidos, a corrida a supermercados. Na Europa, a corrida a supermercados, desabastecimento, porque as fronteiras estão fechadas, os alimentos não estão sendo transportados. É um momento difícil. E nós, como cristãos, como é que podemos responder a esse momento? Como é que vamos vivenciar este momento? Desesperados? Não, jamais. Apavorados? De forma nenhuma. Há uma ilustração que eu já contei algumas vezes aqui aos irmãos, de um ratinho que era muito medroso. Ele tinha muito medo do gato, muito medo do gato. E aí um mágico, é uma ilustração, um mágico, comovido com o sofrimento daquele gato, daquele ratinho, disse: eu vou transformar você num gato. Assim você deixará de ter medo de gato. E transformou o ratinho num gato. E agora o ratinho não tinha mais, o ratinho transformado em gato não tinha mais medo de gatos. Mas ele começou a ter pavor, temor de cachorros. E vivia apavorado, vivia escondido, vivia amedrontado. E aí então aquele mágico falou assim: olha, eu vou então transformar você num cachorro. Assim você não terá medo de cachorro. Ele transformou aquele ratinho, gatinho, num cachorrinho. E agora, como cachorro, ele não tinha mais medo de cachorro. Mas ele tinha pavor da onça. Da onça que amedrontava aquela região, comia os cachorros. E aí ele ficava amedrontado, fechado em casa, sem sair. E o mágico, então, resolve ajudá-lo mais uma vez. Agora vou transformá-lo numa onça, para que ele não tenha mais medo de onça. Ele transformou aquele ratinho, gatinho, cachorrinho numa onça. Agora não tinha mais medo de onça. Mas a onça vivia apavorada com o elefante. Aquele animal imenso, pesado, com aquelas pernas longas. E a onça vivia fechada em casa com medo daquele elefante, daqueles elefantes que viviam na região. E aí aquele mágico, mais uma vez, na tentativa de ajudar aquele ratinho, gatinho, cachorro, onça, o transforma no elefante. E agora ele não tem mais medo de elefante. E quando ele está andando, ele vê um rato. E ele fica apavorado com aquele rato. Dizem que elefante tem medo de rato. E agora ele está novamente com medo. E o mágico disse: você nunca deixou de ser um rato. Vai voltar a ser um rato. Amados queridos irmãos, às vezes nós vivemos assim, com medo de tudo, porque nós não conhecemos realmente o que é paz. Aliás, o que é paz? O texto diz Jesus falando assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O que é paz? Aquele ratinho não tinha paz, nem como gato, nem como cachorro, nem como onça, nem como elefante, não tinha paz. E talvez você esteja vivendo assim, sem paz, intranquilo, com medo de tudo. Paz é uma palavra que tem como significado ausência de guerra, mas também define sentimentos, tranquilidade, harmonia, satisfação, bem-estar, união. Na antiguidade, era representado por uma bandeira branca. Quando povos iam lutar, e um deles queria se render, não mais lutar, abandonava as cores que representavam a sua cidade, levantava uma bandeira branca, no sentido: eu quero paz, eu quero formar com você um povo, eu quero me submeter a você. Até hoje, a bandeira branca simboliza a paz.
nas batalhas, quando o exército desiste de lutar. E nós moramos no Rio de Janeiro, nós moramos no estado do Rio de Janeiro, nós moramos no Brasil. Será que nós temos paz? Será que o mundo, a sociedade ao nosso redor, nos permite ter paz? E aí eu fui ao computador, saí pesquisando em algumas publicações, eu estou trazendo algumas informações muito interessantes para mim e espero que seja para os irmãos. E aí vou tentar manter uma ordem cronológica para vocês entenderem. Diz assim, no Brasil, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. O aumento foi significativo, principalmente no que diz respeito a divórcios judiciais, com sentença de guarda compartilhada dos filhos. Esse passou de 7,5% em 2014 para 20,9% em 2017. Olha que interessante. O desfazimento, a destruição da família. Continuemos. Em 2017, foram realizadas 190.510 internações para curetagem pós-abortamento ou esvaziamento do útero por aspiração manual intrauterina. Segundo a estimativa de pesquisadores médicos, 2/3 foram necessários por abortos ilegais. Ou seja, foi realizado em 2017 120 mil, uma estimativa, 120 mil abortos ilegais. Por quê? Gravidez não desejada, erros no comportamento, no relacionamento de casais. Pelo IBGE, a mortalidade infantil no Brasil caiu, mas segue longe do padrão de países desenvolvidos. A taxa de mortalidade infantil no Brasil é de 12,4 a cada 1.000 nascidos vivos no ano passado. Ou seja, nascem em torno de 3 milhões de crianças por ano, morrem 37 mil crianças, muito abaixo dos países desenvolvidos, como o Japão, Finlândia, onde morrem 2 crianças por 1.000. Aqui morrem mais de 6 vezes crianças. Por quê? Desnutrição, falta de saneamento básico, uma higiene precária por parte da família, a rejeição do filho. Eu pergunto, como ter paz? Famílias destruídas, filhos acontecendo de uma forma irregular, errada, abandonados e largados. Olhem, continuem comigo. Em 2017, 4,7% das crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos estavam fora da escola. Ou seja, quase 2 milhões de meninos e meninas estão fora da escola no Brasil. Por que estão fora da escola? O que estão fazendo? Por onde estão andando? Crianças e adolescentes de 4 a 17 anos não se preparam para uma vida. Acidentes de trânsito no Brasil causam 5 mortes por hora. É o relatório divulgado pelo Conselho Federal de Medicina. Entre 2008 e 2016, um total de 368.821 pessoas morreram vítimas de transportes na estrada e nas ruas do país. Este é o país que nós temos vivendo, o país que diz que está em paz. Famílias destruídas, crianças abandonadas, abortos milhares ilegais, crianças fora da escola, trânsito que matou 370 mil pessoas, de 208 a 2016. E olhem que interessante, o país teve 41.635 vítimas de crimes violentos no ano passado. No ano passado. Trata-se do menor número desde 2007, está diminuindo. Só morreram 41.635 pessoas assassinadas. Amados, queridos irmãos, pergunto novamente, vocês acham que o nosso país tem paz? Morrem mais pessoas aqui no trânsito do que em guerras que estão acontecendo pelo mundo. Morrem mais crianças por aborto do que guerras ao longo desse mundo. Então nós estamos vivendo
o que Cristo, na época de Cristo, chamava pax, a paz romana, a pax romana. O que é? É uma paz imposta pela força. Porque, na realidade, nós não conseguimos entender o que é a paz. Paz não é ter um emprego, paz não é ter um plano de saúde, paz não é ter saúde. Paz é muito mais do que isso, amados queridos irmãos. E é por isso que a nossa nação está conturbada desse jeito. E é por isso que essas epidemias estão acontecendo, porque é um povo que se afastou de Deus, que é o Deus da paz. E agora vamos para o texto novamente, lá em João 14. Jesus está no cenáculo com os seus discípulos, próximo ao seu martírio. Ele poderia estar perplexo, sofrendo, intimidado pelo enorme sofrimento que ele sofreria, mas ele está preocupado com os discípulos. A preocupação de Jesus nesse momento é quando ele se afastasse dos seus discípulos, quando os seus discípulos o vissem sendo morto numa cruz, e não entenderiam, e se dispersariam como ovelhas sem pastor. Foi na mesma noite em que enfrentaria a mais cruel das batalhas, quando suou gotas de sangue no jardim de Getsêmani, na noite em que Pedro covardemente o negou 3 vezes, enquanto era cuspido, apanhava, ridicularizavam Jesus. Naquelas noites, seus discípulos se dispersariam e Jesus seria sentenciado à morte por blasfêmia sem merecer. Jesus, nesse momento, se preocupava com você e comigo. Jesus se preocupava com a sua igreja, com os seus discípulos. E ele vai dizer lá no versículo 28, ouvistes o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, pois o Pai é muito maior do que eu. Amados queridos irmãos, nós temos dito isso, né? Temos dito assim, ó, Jesus está voltando, olha aí, as epidemias acontecendo, as guerras, ele está voltando, cada vez ele está mais próximo, não sabemos quando, mas cada vez ele está mais próximo à vinda de Cristo. E o que é que o povo faz? Nada. E o que é que o povo faz? Se embriaga, usa entorpecente, vai à praia, vai a festas. E o que é que o povo faz? Se relaciona fisicamente, imoralmente, contrário ao planejamento de Deus, que é a família. Quando dizemos assim, vai faltar gasolina, o povo corre, nós corremos e enchemos o tanque do nosso carro de gasolina. Quando dizemos assim, olha, vai faltar água, nós corremos e enchemos a caixa d'água, a cisterna, vasilhamos de água, nos preparando para o momento de dificuldade. Quando dizem assim, aqueles que têm dinheiro, o dólar vai aumentar, usam a reserva para comprar dólar, para guardar, para se proteger. E quando dizemos assim, Jesus vai voltar, o que é que o povo faz? Não acredita. Não acredita. Eles ficam indiferentes à mensagem de Cristo, dizendo, vou para o Pai e voltarei. Indiferentes. Amados, queridos irmãos, o texto nos traz alguns pensamentos interessantes. Primeiro, o sonho de consumo de todo homem é a paz. Todos nós queremos ter paz. Queremos ter paz dentro de casa, queremos ter paz no trabalho, queremos ter paz na escola, queremos ter paz no coração. Às vezes nós deitamos e o nosso coração pulsa com força devido às dificuldades e os problemas que temos vivido. O homem busca a paz em todos os lugares, de todos os meios. Alguns até fazem guerra e se matam, dizendo que buscam paz. Religiões prometem paz e transformam muitas pessoas em malucos, doidos, emocionalmente desequilibrados, espiritualmente afastados da verdade, da graça, do amor de Deus em Cristo Jesus. O dinheiro tenta comprá-lo. Quanto custa a paz? Mas nós temos que entender realmente o que é paz e como podemos receber. O que é paz? Não é apenas quietude ou tranquilidade,
Ou meditação transcendental, vamos ficar dentro de casa. Isso não é paz. Isso não é paz. Vamos entrar pelos labirintos da nossa mente e vamos sair sem entender e sem compreender absolutamente nada. Se paz é apenas isso, o cemitério é o local onde há mais paz no mundo. Porque ali só tem morte. E não é. E não é, irmãos. Não é. Porque paz, a verdadeira paz, coexiste com a dor, coexiste com o sofrimento, consegue enraizar em solo duro e difícil, porque a verdadeira paz independe do que externamente estamos vivendo. Como ter paz? Esta paz que consegue ser alcançada independente das dificuldades, dos problemas que temos vivido. Olhem, 2020 já fora previsto há algum tempo atrás, seria um ano em que teríamos a enorme quantidade de problemas emocionais. Olha quantas pessoas com problemas emocionais. Nós temos pessoas na família assim. Nós temos. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que oprime, que machuca. Vivemos embaixo de inúmeras dificuldades, problemas e doenças. Algumas são doenças. E o texto, Jesus diz assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Amados queridos irmãos, a verdadeira paz vem do céu, a verdadeira paz vem de cima, a verdadeira paz vem de Deus. Mas o homem é um ser rebelado contra Deus. O pecado nos afastou de Deus. Desde o Éden, Adão e Eva se rebelaram contra Deus, se afastaram de Deus, e toda a inclinação do nosso coração é para o mal. A inclinação do homem está voltada para o mal. Por natureza, nós éramos inimigos de Deus. Ou somos. Mas somente em Jesus Cristo nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser filhos de Deus, porque Ele nos adotou. Por que inimigos, pastor? Porque nós não podíamos estar na presença de Deus, não conseguíamos nos deleitar com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, não conseguíamos obedecer à lei de Deus, os ensinamentos do Senhor. Mas Deus nunca desistiu de nós. Mesmo que tenhamos nos afastado de Deus pelo pecado, a inclinação do nosso coração é para o mal, a nossa natureza é inimiga de Deus, não conseguimos nos deleitar na palavra de Deus, nos tranquilizar, Deus nunca se esqueceu de nós, Deus jamais desistiu de nós. Voltamos as costas ao Senhor, abandonamos ao Senhor, mas o Senhor nunca nos abandonou. E o seu amor por nós foi e será tão imenso que Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais valor por nós, que é seu Filho Jesus Cristo. Foi Deus e não o homem quem tomou a iniciativa da reconciliação. Jesus veio ao mundo como nosso mediador. Jesus veio ao mundo mandado por Deus. Jesus pagou com sua vida por nossos pecados. Nossa dívida foi paga por Jesus Cristo. Estamos quites com Deus, não somos mais inimigos de Deus e agora nós temos paz com Deus. Reparando que interessante. Primeiro, o homem busca paz. É o desejo de todo homem. Segundo, primeiro, nós temos que ter paz com Deus. E a paz com Deus vem através de Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus. E agora nós podemos experimentar a paz de Deus. O que é a paz de Deus? Somos íntimos de Deus. Somos íntimos de Deus. A paz com Deus fala de relacionamento. A paz de Deus fala de sentimento. A paz de Deus fala de intimidade. O anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem e os guarda.
A paz de Deus pode nos livrar da ansiedade humana. E agora nós contamos com a proteção de Deus. É como uma muralha divina que protege a nossa razão. Estamos estudando o livro de Zacarias. Nas quintas-feiras à noite, o profeta menor Zacarias, falando quando o povo sai da Babilônia e volta para a cidade de Jerusalém destruída, e eles começam a reconstruir o templo, devido às dificuldades impostas pelos povos da região, essa obra parou, e ficou muito tempo parada. E Deus levanta Ageu e Zacarias para dizer assim: vamos reconstruir o templo, vamos terminar esta obra. E nas profecias de Zacarias, Deus disse que ele voltaria a habitar no meio do seu povo, e seria como uma muralha de fogo rodando o seu povo, nos lembrando quando o povo sai do Egito e caminhando em direção à terra prometida, levados por Moisés, depois Josué. Deus se apresentava no meio do povo como fogo, que ilumina o caminho, que esquenta a noite. Amados, queridos irmãos, contamos com a proteção divina. Podemos confiar plenamente em Deus. Deus é fiel. Deus é fiel, mesmo que o mundo ao nosso redor se transtorne, se destrua. Não sabemos quanto tempo acontecerá essa pandemia, mas Deus é fiel. Ele está no comando. Tudo é para a glória e honra do seu santo nome. Não estou dizendo com isso que eu não possa contrair a doença. Eu estou dizendo com isso que se eu contrair a doença é para a glória e para a honra de Deus. E eu preciso ter paz e tranquilidade, porque o Senhor está no comando da minha vida como está na sua. O salvo pode e deve experimentar a paz de Deus. Aqueles que foram reconciliados com Deus, aqueles que não estão mais condenados pelo tribunal de Deus pelos seus pecados, aqueles que estão livres da escravidão, aqueles que estão livres da ansiedade, do medo da manhã, eles não devemos temer o que está acontecendo ou o que virá a acontecer. Porque nós temos sobre nós a paz de Cristo. Éramos inimigos de Deus. Jesus Cristo nos reconcilia, nos faz paz com Deus. E agora nós experimentamos a paz de Deus. E é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não como a paz do mundo, mas é a paz que independe da situação externa. Eu vou pedir ao Dudu que vem aqui, ele vai nos auxiliar, tocando. Agora nós vamos aplicar nessa situação de vida que estamos passando. Não sei se todos que estão nos ouvindo são convertidos, já experimentaram o amor de Deus, já estão em paz com Deus. E eu queria dizer para você primeiro o seguinte: esse é o momento. Esse é o momento de você ter paz com Deus. E o que é ter paz com Deus? É deixar de ser inimigo de Deus. É poder entender e compreender a profundidade dos seus ensinamentos e experimentar o seu imenso amor. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Abre o seu coração. Abre o seu coração. Porque isso é um ato de Deus, não um ato nosso, humano. É Deus. E talvez Deus hoje esteja tocando o seu coração, para que você possa ter paz com Ele, para que você não se sinta continuamente nesta guerra com Ele, entendendo que você está errado, que há necessidade de uma mudança, que há necessidade de uma transformação na sua vida, você que está inquieto, amedrontado, apavorado. Esse é o momento de ter paz com Deus. Cristo está voltando, não sabemos quando, pode chegar a qualquer momento. E o texto nos fala: tenha paz com Deus. Entenda e compreenda que Deus nos amou com tanta intensidade que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, o senhor repete esse versículo todo domingo? Ele precisava ser escrito em nossas testas.
escrito em nosso coração, repetido inúmeras vezes ao longo do dia, ao longo das nossas vidas, semanas, meses e anos. Deus nos amou com tanta intensidade, nós não merecíamos, que Ele nos deu o que Ele tinha de mais valor, seu Filho Jesus, para morrer por nós. Quem faria isso? Quem faria isso? Jesus se deixou morrer por nós. Quem faria isso? Jesus poderia ter clamado, os anjos o libertariam. Jesus poderia ter clamado e as forças, os ventos do mar da Galileia invadiriam Jerusalém, apesar da distância, e o libertariam. Mas Ele se deixou morrer para que você possa ter paz com Deus. O salmista diz: deito no travesseiro e durmo em paz. Os discípulos atravessavam o mar da Galileia, viam as tempestades como vem, e está aí uma enorme sobre nós, e apavorados estavam quando olham, Jesus está dormindo, deitado num travesseiro. Paz, paz, essa é a grande ansiedade do homem, mas ela só é encontrada quando você encontra paz com Deus. Senão será uma paz imposta pela guerra, uma paz imposta pela força, ou uma paz frágil, um medo constante. Agora você faz parte da nossa igreja. Você que faz parte do povo de Deus. Você que já experimentou esse toque de paz no seu coração em Cristo Jesus, saiba, não precisa viver atormentado. Experimente agora a paz de Cristo sobre você. É uma paz que excede todo entendimento, a compreensão do homem. É isso que Jesus está falando. É isso naquela noite em que ele foi traído por Judas Iscariotes, abandonado por Pedro. Naquela noite em que ele foi chicoteado, humilhado, cuspiram nele. Ele se preocupou em dizer para nós: tenham paz. Tenham paz. Aí estão as tempestades da vida. Quanto tempo vai durar esse surto? Não sei. 15 dias apenas? Muito otimista. Alguns falam 2 meses. O presbítero Osmar disse que ouviu alguns falarem em 4 meses. Mas não importa. Porque no meio desse temporal, desse vendaval, nós temos a paz de Deus. Nós temos paz. O pastor ferido, Jesus, está consolando as ovelhas. O nosso Redentor está deixando para nós a sua paz. E que Jesus esteja consolando a cada um de vocês. Os pouquíssimos aqui estão, mas o nosso corpo que está em casa faz parte do nosso corpo. Tenha paz, tenha paz. Saiba que as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida. Saiba que você não é mais escravo do pecado. Sabe que agora você não é mais inimigo de Deus. Você agora é filho, filho de Deus. Filho de Deus. E filho, quando está na presença do Pai, descanse. Porque o Pai toma conta da sua vida. Por isso, tranquilize o seu coração. Tenha calma. Olha para o alto. Olha para cima. Olha para Deus. E experimente essa doce paz do Senhor. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, às vezes imaginamos que é difícil ter paz. Mas quando seguramos em tuas mãos, a paz passa a nós, a tranquilidade, a confiança. Pode o mundo inteiro se abalar,
Pode a tempestade vir sobre nós, mas estamos em paz contigo e podemos desfrutar desta paz, porque Jesus Cristo pagou pelo nosso sacrifício. Com o seu sacrifício, Ele pagou por nossas vidas. Estamos quites com o tribunal celeste. E nós pedimos, Senhor Deus, que haja paz no teu povo, haja paz em nosso coração. A paz é um sinal de confiança, a paz é um sinal de esperança, a tua paz é um sinal de salvação. Que haja paz no teu povo, que haja paz na tua igreja, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que a tua piedade venha sobre a nossa nação, que os prognósticos, Senhor Deus, sejam ou se demonstrem bem menores, que este povo se arrependa, que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, estejam sobre o teu povo, hoje e por todo sempre. Amém. Nos veremos